Oi pessoal, hoje eu vou pintar com vocês essa referência em marcador à base de álcool, né? Tá aqui no cantinho da tela. Nesse desenho eu tô usando marcadores da Le Plume, Magic Color e da Touch, né? Você pode encontrar como Touch New, Touch 5, tem vários nomes. Esse desenho ele é bem antigo, porque eu gravei ele e outros desenhos, né, faz um tempo. E aí, com o objetivo de criar o canal, mas acabei engavetando, né? Faltava aquela coragem. Até que esse ano eu resolvi tomar uma atitude comigo mesma e tentar fazer algumas coisas, né? Isso envolve várias coisas da minha vida pessoal, psicológica. Talvez um dia eu acabe falando algumas coisas sobre isso. Sobre desenhar com marcador, eu gosto bastante desse efeito, eu gosto que ele é rápido de fazer arte, né, de terminar, que dá pra mesclar com outros materiais, principalmente lápis de cor, mas eu acabo não usando tanto, eu não sei nem dizer o motivo, não sei se tem algum motivo, e eu tenho e uso marcador há muitos anos, né, muito tempo, antes mesmo da moda de pintar livros de colorir, principalmente Bobbie Goods e tal, né. E pra mim, uma das maiores coisas dessa moda de pintar Bobbie Goods foi a facilitação de você encontrar marcador pra comprar. Antes era uma coisa bem difícil, assim. Hoje você encontra em qualquer lugar, até na minha cidade, que é bem pequena. Minha cidade tem, assim, cerca de 2 papelarias, mais ou menos, e elas são mais voltadas para materiais escolares mesmo, e aquelas lojas, assim, de 99 e tal. E antes não encontrava nada, eu tinha que importar tudo pela internet. E hoje eu chego numa dessas lojas e eu vejo esses conjuntinhos de marcador da Touch, né? E eu fico um pouco surpresa. Eu acabo não comprando, né? Eu falei que eu já tenho da Touch, mas esse ano eu acabei trocando ela. Esse ano não, desculpa, ano passado eu acabei trocando por uns marcadores da Shenhui, né? Que o pessoal tava falando bastante na internet e tal. Eu consegui comprar pela Shein ainda. E os que eu tinha da Touch eu acabei dando pro meu irmão mais novo, que também gosta bastante de pintar. E eu fiz essa troca por conta da ponta mesmo, porque a ponta pincel pra mim ela é bem melhor, assim, não que não tenha pra fazer com aquela outra ponta mais fininha, mas a ponta pincel, principalmente pra retrato, assim, ela pra pele, ela é mais fácil de fazer o blend, de não deixar mancha, de cobrir o desenho. Então eu acabei fazendo essa troca. Mas a Touch é muito boa pra começar também, ela tem um preço bem acessível. E quando eu comprei as da Touch, né, as primeiras que eu comprei, eu também acabava comprando aí por cor, né, de outras marcas. Como eu falei, eu tenho alguns da Le Plume que eu tô usando agora, inclusive, pra ir ajudando. Então eu acabei me focando mais em tons de pele, nessas outras marcas, da Le Plume. Até comprei algumas da Magic Color, que eu gosto bastante, mas é mais difícil ainda de fazer pele. E aí isso foi me ajudando a mesclar e trabalhando, né? E aí conforme eu fui expandindo os materiais, fui experimentando, eu pensei que tava ali na hora de eu investir num marcador um pouquinho diferente. E aí, como eu disse, essa moda do Bobbie Goods facilitou um pouco isso, né, de fazer essa compra. Sobre essa pintura, né, nesse momento eu tô fazendo ali o detalhe dessa blusa.
Eu fiz primeiro a base, né, num tom de amarelo, depois eu fiz as sombras com um amarelo um pouco mais escuro. Na verdade foi com um laranjado, né, que eu fiz as sombras. Tô dando uma reforçada agora. E aí eu fiz essas linhas com aquelas canetas do tipo fine liner, né? E aí fui fazendo linha a linha, né? Alguns cantos eu acabei passando meio que reto, mas a ideia era ir acompanhando ali essa caída do tecido, essas dobras do tecido, né? E depois eu fui dando mais alguns sombreamentos nele, mas acho que essa parte foi a que eu mais gostei do desenho, essa parte ali do efeito da camisa, esse blusão que ficou, né, no final. Eu acho que chegou no efeito que eu queria. Essa parte tá muito tremida, desculpa, eu não tava muito acostumada a gravar, acabou acontecendo isso. A pele, eu fui fazendo a mescla também de passando mais claro, marcador mais claro, depois marcador mais escuro, e depois voltando com claro pra poder fazer esse blending, né, pra não ficar uma coisa muito marcada, né, eu gosto de fazer a passagem bem suave da cor. E essa roupinha dela, né, eu pintei a base toda de preto, depois eu fiz detalhes com lápis de cor branco. Pro rosto, eu usei essas duas caixinhas de lápis de cor da Multicolor, um baseado em tons de pele e a outra são tons pastel. E eu achei que seria legal fazer os detalhes do rosto dela com esses dois grupos de cor, né? Fazer o blush, tudo, eu acho que ficou legal. Na verdade, o rosto eu não gostei muito no final. Esse tamanho de rosto, assim, eu não tô muito acostumada a fazer. E eu acho que eu fiz um pouco na pressa, assim, não ficou lá muito legal. Mas eu acho que no final deu pra salvar o desenho, né? O cabelo eu fiz com lápis de cor. Acho que eu fiz a base, né, com o marcador mais clarinho. E o resto eu fui fazendo com lápis de cor mesmo, né? Mas é basicamente isso, é um desenho bem simplesinho, bem relativamente. Eu não consigo fazer muito desenho assim, de corpo inteiro. Não, não chega a ser o corpo inteiro, né? Mas que apareça mais o corpo. Quando eu era criança, eu só desenhava desenho de corpo inteiro. Mas aí, ali no final, até adolescência também é corpo inteiro. Mas aí, quando eu comecei a ficar mais velha e treinar mais, eu comecei a treinar mais a questão do retrato mesmo. E deixei um pouco de lado o corpo inteiro, né? Então eu ainda tenho muita dificuldade nessa questão de proporções corporais e poses diferentes e tal, né? Mas acho que até esse daí deu pra passar. Então, como eu disse, né, nessa parte da jardineira dela, eu tô usando lápis de cor pra poder fazer os detalhes, né? Tô dando um assombramento com esse lápis de cor preto. E depois eu vou passar com o lápis de cor branco ali pra fazer os pontos de luz, das dobras e tal, né? Esse blusão dela também, eu passei um pouquinho de lápis de cor em alguns pontos pra dar uma escurecida ali, que eu queria dar como é que eu posso dizer? Um destaque maior ali pra dar um contraste maior, isso que eu queria dizer, um contraste maior em alguns pontos. E ali na roupa dela não tenham, assim, tons de preto. Talvez hoje eu faria um pouco diferente, mas aí, na época ali, o que me pareceu melhor foi trabalhar com lápis de cor preto e branco.